Fala galera, beleza? Meu nome é Thiago Silva, sou bacharel em Direito e idealizador desse canal Direito Nosso de Cada Dia. Canal esse que traz de uma forma simples, didática, dinâmica e simplificada nossos direitos, nossos deveres, nossas obrigações nesse país de meu Deus, tentando entender como funciona esse sistema jurídico de uma forma bem simples, didática e dinâmica. Beleza? Lembrando, se você está com algum problema, se você está passando por alguma situação e você necessita de um advogado, procure um advogado próximo de você. Isso aqui não é uma consultoria jurídica. Oriento que você procure um advogado da sua confiança ou pergunte a alguém se tem algum advogado de confiança. Pague uma consultoria para ele, para que ele possa estar resolvendo, vendo o seu problema e lhe ajudando, beleza? Hoje vamos conversar sobre um tema um pouco polêmico, direitos humanos. Direitos humanos para humanos não direitos dos manos, direitos humanos só para marginal, direitos... É isso que a gente cresce ouvindo dentro da sociedade. Eu não culpo a sociedade em si, tá? Bem como aqui no país, tudo que se é criado é o jeito brasileiro, né? O brasileiro sempre distorce a verdadeira criação da coisa. Às vezes é uma coisa boa, às vezes vem alguns brasileiros e tentam fazer a distorção, tentam fazer a colocação daquela coisa que é uma coisa boa e acaba trazendo aplicando de uma forma ruim, né? Ou até mesmo passando informações erradas, que aquilo entranha na sociedade, adentra a sociedade de uma forma que enraiza e a gente acaba achando que aquela mentira ela é real e passamos à frente aquilo, né? Como se fosse hoje em dia, como se fosse uma fake news, né? E por isso nós vamos conversar um pouco sobre alguns pontos dos direitos humanos, tá? É um tema muito extenso, mas eu vou resumir ele o máximo possível para não ficar uma coisa muito maçante aqui, tá? O nosso intuito não é esse. Tá? Direitos humanos. Direitos humanos ele é criado em 1948, pós Segunda Guerra Mundial, tá? O que seria isso? Na Segunda Guerra Mundial, como todos sabem, foi um ato de atrocidades e aberrações feitas contra todos os povos considerados de minoria, tá? Judeus, negros, gays, ciganos, todos os povos que eram considerados minorias. Eles eram atrocidades, eles passavam por aberrações, olha, imensuráveis, tá? Pois bem, lá na Segunda Guerra Mundial, pessoas eram usadas como cobaias, é isso mesmo, cobaias humanas. Para quê? Para experimentos científicos, testes de doenças e todos os tipos de coisas ruins, né? A medicina reconhece que algumas coisas foram evoluídas, algumas descobertas foram descobertas na época da Segunda Guerra Mundial, porém, como uma forma daquele episódio horrível, horroroso, aquele ato de atrocidade não se repetisse novamente, os países se juntaram e fizeram a Declaração de Direitos Humanos, né? Então, numa Assembleia Geral, na ONU, eles fizeram a Declaração de Direitos Humanos, para que isso não se repetisse. E lá foram feitos diversos tipos de tratados, como a dignidade da pessoa humana, defendendo a sua orientação política, sexual, tudo. Proteger o indivíduo de um todo, para que essas coisas, para que o problema de uma classe, às vezes uma classe de uma ideologia política, ela não fosse considerado usada para atrocidades. Então, para isso foi se criado os direitos humanos, para defender a dignidade humana da pessoa, indivíduo, ser humano. Tá? Não estamos falando de classes, não estamos falando de orientações políticas, orientações sociais, econômicas,
religiosas, nada. Seres humanos, tá? E aí, beleza, foi feito lá e veio, o Brasil foi e aderiu, tanto que tudo que se refere a cláusulas de direitos humanos é considerado cláusula PET. E ela não pode ser excluída da Constituição. Tá? Uma vez adotada, são garantias fundamentais, então não pode ser excluída da Constituição Federal de 88. Exemplo, nós somos, não tem pena de morte no Brasil, não pode mudar, tá? Beleza, exceto em estado de guerra, só se o país estiver em guerra, e mesmo assim toda uma política para pena de morte. E aí vamos supor que agora o nosso poder legislativo, né, o Câmara dos Senados e os deputados decidam implantar no Brasil pena de morte. Beleza? Pena de morte. Não pode. Não pode. Por quê? Porque ao aderir essa carta, né, essa normativa dos direitos humanos, se você pegar a pena de morte, ela fere a Constituição. Só que tem um jeito de entrar a pena de morte no Brasil: rasgando a Constituição e fazendo outra. Porque a parte do não pode ter pena de morte, isso eu tô botando de uma forma bem simples, tá, gente? Não tô usando nada de mirabolante para explicar, é de uma forma bem simples mesmo. Para se entrar a pena de morte aqui, a Constituição tem que acabar e fazer outra, porque senão não entra. É quando às vezes a gente ouve falar que a tal normativa, a lei tal fere a Constituição. É isso. A Constituição é a nossa lei maior. Existem algumas cláusulas que podem ser mudadas e existem outras que não podem ser mudadas nunca. Nunca por ninguém. Nada. Não existe como. Mas e se não? E não. Só rasgando e fazendo outra. E aí, essa lei que só rasgando e fazendo outra não deixa a pena de morte entrar. Então, fere a Constituição e aí ela fica inválida, ela não existe. Beleza? E aí, beleza, foi implantado no Brasil. Mas aí é que tá. Quando vem pro Brasil, ela vem de forma de garantir, simplificando, a dignidade à pessoa humana. Beleza? Por exemplo, recentemente eu conversando com algumas amigas que elas são da Bahia, do interior da Bahia, e é mais ou menos 10 anos atrás, elas estavam 10, 15 anos atrás, na cidade onde elas moravam não existiam nem banheiro dentro das casas. Existia luz elétrica direito. O salário, até recentemente, era o quê? 400, 500 reais. O salário mínimo, recente. Então isso fere a dignidade da pessoa humana. Tá entendendo? Beleza. Podem gritar pela dignidade da pessoa humana, mas é que tá. E aí vem. Quem usa os direitos humanos? Tiago, você sabe. Pois bem, por que se usa, né? As pessoas consideradas marginais. O que seria isso? Pessoas que vivem à margem da sociedade, os marginais. Porque lá, em uma das normativas dos direitos humanos, não pode se haver tortura, não pode se haver agressão, não pode se haver a morte, não pode se haver um monte de coisa. Pô, mas se não fizer, eles fazem. Pois bem, aí que se encontra o problema em si, não sei como dizer isso para vocês, se é um problema, o conflito, né? Por quê? O que é um agente da lei? Seja ele um policial militar, seja ele um delegado da Polícia Civil, seja uma pessoa da Polícia Civil, Polícia Federal, Guarda Municipal, ele é um representante do Estado para garantir que as leis criadas e aderidas pelo país sejam cumpridas.
essas pessoas, aspas, marginais, não cumprem essas leis. Eles têm que fazer cumprir as leis. Entendeu? Esse é o conflito. E aí, quando vem para fazer cumprir as leis, eles não estão cumprindo nada. Só tem duas opções. Ou bota para cumprir a força, ou deixa do jeito que tá. Se bota para cumprir a força, fere a Constituição. Fere as leis. Que eles são obrigados a cumprir. Por quê? Eles são os garantidores de que a lei seja feita. E a lei diz que não pode. Mas ele não pode cometer um crime fazendo com que o outro cumpra a lei. Entenda bem, não estou aqui criticando, não, tá? E por isso que muitas vezes, infelizmente, eles reagem, isso é normal, e infelizmente, eles matam. Por quê? Ele veio para fazer cumprir a lei. Esse daqui não quer cumprir a lei. Aí o que ele faz? Descumpre a lei atacando o daqui. O daqui tem que se proteger. Aí o daqui para se proteger faz o quê? Mata. Aí matou. Aí sabe o que acontece com esse indivíduo? A lei. A lei. A lei vai pegá-lo. Porque, infelizmente, a lei diz que não pode. Eu não estou falando aqui de certo ou errado. Eu estou tentando aqui explicar o que acontece. Eles vivem à margem da sociedade. Eles não estão nem aí para a lei. Eles criaram uma lei própria deles. E por isso que é aí que a galera faz. Feriu os direitos humanos. Vamos em cima desse pessoal aqui. Dos agentes das leis. Agente da lei. Vamos em cima do agente da lei, porque o agente da lei descumpriu a lei. E esse daqui, que estava descumprindo a lei, ele já foi. Aí esse daqui, o agente da lei, acontece alguma coisa com ele, Deus me livre e guarde, acontece alguma coisa com ele, esse daqui está descumprindo a lei. Ele já vive descumprindo a lei. Ele não está nem aí. E por que os direitos humanos não vão até ele, então, Thiago? Porque eles vivem à margem da sociedade. Os direitos humanos não conseguem pegar e punir o indivíduo isoladamente, porque ele já está lá na margem da sociedade. Ele não é a sociedade. Ele é a margem da sociedade, por isso o termo marginal. E aí fica essa coisa complexa. Nós achamos que os direitos humanos ele foi feito para proteger aquela classe. Mas não é. Ele foi feito para proteger o agente da lei também. Eu, você, a pessoa que está agora lá no sertão, que não tem luz, que não tem água, que não tem comida, que não tem um pouco de dignidade humana para sobreviver. A pessoa que está na rua. O direito humano ele veio proteger isso. Só que um grupo, assim dizendo, direciona o seu foco para uma classe excluída da sociedade. E a outra classe, que são os agentes da lei, acaba se descumprindo a lei, forçando esses indivíduos a cumprir a lei. E aí dá esse conflito. Então, mas o bandido tem que ser tratado com flores? Não, não tem. E aí há essa distorção. E eu não vou também aqui passar pano em falar que, mas o cara também faz se prevalecer sobre isso. Fazem.
A gente não tá aqui pra passar pano em nada, a gente tá trocando uma ideia. Se você sabe que se eu lhe bater, você pode gritar, mas eu não posso, você pode me bater, mas se eu te bater, é errado. Porque você não cumpre a lei, mas eu tenho que cumprir. Você tá entendendo? Então há meio que uma jogadinha ali. E óbvio, assim como existe, né, que hoje a galera chama de bancada da bala, né, que é a galera que defende os policiais, os delegados, os agentes da lei, assim dizendo, tem a galera dos direitos humanos. Para isso, essa pluralidade dentro do Senado, dentro da Câmara Federal. Porque tu imagina que se só tivesse galera que defendesse os direitos humanos, ia estar liberado um monte de coisa. Imagina se só tivesse galera da bancada da bala, estaria um monte de outra coisa liberada. Então essa pluralidade lá dentro é que se mantém o equilíbrio. Então uma galera quer pena de morte, você já sabe que não pode, mas é só para um exemplo, tá? Uma galera quer que a pena de morte seja implantada no Brasil, a outra galera não quer que a pena de morte seja implantada no Brasil. Existe essa balança para justamente controlar isso tudo, beleza? Então há uma pequena distorção até social nossa do fundamento real dos direitos humanos. Há realmente uma aplicação dos direitos humanos para uma única classe, direcionada para um grupo específico na sociedade? Mas esse é o motivo, porque esse aqui, infelizmente, ele está sujeito a responder às leis e são atacados brutalmente, duramente, porque eles só tem que fazer cumprir a lei, eles são representantes do Estado. Esses daqui vivem à margem da sociedade, então para eles tanto faz. Mas quando esses daqui são feridos por esse aqui acabou descumprindo o que a lei manda, o que é a função dele. Ele descumpriu o que ele é detentor, protetor das leis. E aí ele responde. Esse daqui não responde porque ele já está lá largado, cumprindo, fazendo o que ele acha que está certo. Então essa é a distorção que há. E sim, temos que preservar. Direitos humanos é para todos, não é só para um grupo específico. Qualquer pessoa pode se valer dos direitos humanos. Recentemente eu vi um vídeo de uma juíza que recebeu um asilo político nos Estados Unidos, tá? Não é só, tivemos um outro deputado também, eu esqueci o nome dele agora, que recebeu asilo político na Europa, agora tem uma juíza que recebeu. Então, olha só, idealizações políticas totalmente diferentes, uma de direita, outra de esquerda, e os dois conseguiram o mesmo direito, o asilo político. Então não é só aplicado a quando o ex-presidente da República foi preso, que estava lá, fizeram cartas contra os direitos humanos para que seja apresentado lá. Teve um outro deputado, se não me engano, o Daniel Silveira, foi preso, também fizeram uma carta para levar para a ONU, onde a dignidade humana dele também estava sendo ferida. Então, veja, pode ser aplicado para os dois lados, mas o grupo que mais grita é sempre o que vem à margem da sociedade. Beleza, galera? O vídeo ficou um pouco longo, espero que tenham gostado do vídeo. Lembrando que esses vídeos meus não tem edição, eu não faço edição, nem sei fazer edição. Eu tenho tanta coisa pra fazer que eu não dá tempo nem de editar, mas espero que tenham gostado. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Vamos ter falado isso lá no começo, mas eu falo agora mesmo. Beleza? E até a próxima aí, por favor, não me ofendam, não me xinguem. Só tô passando como funciona as coisas dentro do Brasil. É totalmente diferente, beleza? Eu não tô a favor nem de um nem de outro. Eu tô aqui como apenas um entendedor, pouco entendedor das normas jurídicas que regem nossa sociedade. Beleza, galera? Tamo junto. Até a próxima. Fica com Deus.